Muitas pessoas falam com muita naturalidade que seu caso pessoal ou aquele caso famoso que apareceu na televisão transitou em julgado. Mas você sabe exatamente o que é isso e quais são as consequências do trânsito em julgado? Olá pessoal, meu nome é Vitor Ramos e esse é mais um vídeo do quadro Juridiquês, o quadro aqui do canal que a gente tenta simplificar as principais e mais famosas expressões jurídicas que correm aí pelo noticiário e tudo mais. Se você tem curiosidade sobre esse assunto e os demais que a gente tem aqui no canal, como imposto de renda, RFM News, em que a gente traz as notícias que tem um cunho de direito um pouco mais explicadas, te convido a se inscrever no canal, clicando aí no botãozinho vermelho. É gratuito, rápido e muito fácil. Mas vamos lá ao trânsito em julgado. Trânsito em julgado, em um resumo bem curto, nada mais é do que quando um processo, ou a decisão que está naquele processo, ou as decisões, não podem ser mais modificadas, se tornando definitivas. Mas quando e por que isso acontece? Motivo número 1, e tecnicamente o mais comum e o mais correto, é quando as partes já interpuseram todos os recursos que elas tinham direito e que elas tinham a intenção de utilizar. Então, digamos que um juiz proferiu uma sentença, que é em primeira instância. Uma das partes ficou insatisfeita e apelou ao tribunal, segunda instância. O tribunal decidiu isso e a parte ainda ficou insatisfeita e levou, por exemplo, ao STJ. Não é bem terceira instância, mas vamos chamar dessa forma, terceira instância. O STJ decidiu e uma das partes ainda está insatisfeita. Ela pode recorrer ao STF, que aí já não vai nem chamar de terceira instância, vamos chamar de defensor da Constituição. E aí o STF toma uma decisão. Ainda há partes insatisfeitas, elas ainda podem manejar alguns recursos internos ali, agravo interno, embargo de declaração. Isso é feito e o STF mantém aquela decisão, ou muda, que seja, mas não cabe mais recurso a partir dali. Nesse momento em que não caberá mais recurso nem interno, nem a nenhuma outra instância ou nenhum outro órgão, nesse momento o processo vai transitar em julgado. Isso vai ser inclusive certificado no processo de que a partir dali não há mais recursos possíveis. Esse é o número 1, é a forma mais comum, de certa forma, de se alcançar o trânsito em julgado. Uma segunda forma é por erro técnico, provavelmente dos advogados de uma das partes. Ou seja, no momento em que ele poderia manejar um desses recursos que eu acabei de mencionar, ele perde o prazo. Todos os recursos têm prazo, 5 dias, 10 dias, 15 dias, vai depender de uma série de fatores. Mas quando o advogado, por culpa dele ou até da parte, que pode acontecer, perde um desses prazos, naquele momento vai transitar em julgado a decisão, seja em que instância for que ele estiver, pode estar na primeira instância ainda. Se o prazo de recurso foi perdido, a decisão vai transitar em julgado e, justa ou injusta, não caberá mais recurso. Então essa é a segunda possibilidade, uma perda de prazo, um erro técnico. Essas duas formas são relativamente conhecidas pelo pessoal, inclusive quem é mais leigo no direito. Mas tem uma terceira que é meio ignorada e que as pessoas às vezes acham que não tem esse efeito e tem, que é o acordo. Quando você assina um acordo que você fez com outra parte, seja numa audiência de conciliação, seja numa troca de e-mails, seja numa reunião presencial, você assina aquele acordo e leva ao juiz. Aquele acordo, na prática, só vai ter efeitos jurídicos reais quando o juiz homologar aquele acordo. E quando ele homologar aquele acordo vai ser equiparado a uma sentença do juiz. Ou seja, o que você e a outra parte decidiram estipular naquele acordo, para o direito, a partir do momento em que o juiz homologar, vai ser como se o juiz tivesse escrito aquilo tudo e decidido o caso daquela forma. Consequentemente, se vai se equiparar uma decisão do juiz, ela vai transitar em julgado. É por isso que o acordo, uma vez homologado, principalmente quando o acordo prevê que não há recurso possível, não tem como modificar, ele também vai ter seus termos transitados em julgado, formando a coisa julgada. Coisa julgada vai ficar para um outro vídeo. Mas e aí? E as consequências do trânsito em julgado? A primeira delas é que vai existir, digamos assim, uma necessidade de agregar todas as decisões que foram proferidas no processo. Um exemplo, você teve decisão em primeira instância, você teve decisão em segunda instância, no tribunal, e você teve uma decisão, por exemplo, do STJ. Muitas vezes, a decisão de primeira instância ela foi modificada em segunda instância, mas só um pedaço. Não foi totalmente revertida, não foi totalmente modificada. Modificou-se só um pedacinho. E aí a outra parte recorreu aqui para o STJ, e o STJ modificou também só um pedacinho, que talvez não tenha sido modificado pela segunda instância, mas foi modificado em relação à sentença em primeira instância. A decisão final desse processo, que vai transitar em julgado, os termos que poderão ser executados, porque vai transitar em julgado, vai ser a soma de todos os pedaços de decisão que ficaram como definitivos.
Então a parte da sentença que não foi modificada vai ser juntada com aquele pedacinho da segunda instância que foi modificado em relação à sentença, vai montar aqui, e você vai ter o STJ que mudou mais um pedacinho aqui, que você vai colocar aqui. E aí esse agregado de 3 decisões é a decisão final do processo, que é a decisão, são os termos da decisão que vai transitar em julgado. Uma outra coisa que o termo trânsito em julgado leva a pessoa mais leiga no direito a se confundir é que quando ela ouve do seu advogado ou até de alguma outra pessoa que o seu caso transitou em julgado, ela tem a sensação de que em 2, 3, 4 dias aquela decisão vai ser cumprida. Se for dinheiro, por exemplo, que ele tem a receber, que ele vai receber o dinheiro. E não é bem assim. Por quê? Uma vez transitada em julgado a decisão, essa decisão que transitou em julgado, normalmente ela vai acontecer no que se chama de processo de conhecimento, que é uma fase inicial do processo que você vai decidir quem tem direito e que direito. Transitou em julgado essa decisão, você tem que iniciar um processo de execução. E a gente vai fazer um vídeo fazendo a diferenciação entre esses dois. Mas para que se entenda agora, depois que a decisão transita em julgado, é o seu direito àquele dinheiro, por exemplo, que está garantido. E não o recebimento imediato dele. Porque o seu advogado vai ter que ingressar com a petição, se você não sabe o que é petição, a gente já fez vídeo aqui, demonstrando em cálculos, em números, qual é o valor que a outra parte tem que pagar, que se chama de execução. E aí a outra parte, inclusive, vai poder falar, epa, foi corrigido de forma equivocada, não concordo com esse valor. E vai gerar uma outra discussão, o que pode fazer com que mesmo após o trânsito em julgado da decisão favorável a você, você ainda tem que esperar um bocadinho de tempo até efetivamente receber aquilo que lhe é de direito. Em resumo, o trânsito em julgado nada mais é do que tornar as decisões que foram proferidas no processo definitivas, ou seja, elas não podem mais ser modificadas, sejam elas injustas ou justas. Muitas vezes, inclusive, acontecem injustiças pela perda de um prazo ou por algum outro acontecimento no processo que, infelizmente, não pode ser modificado por força da lei que prevê essas regras processuais. E como eu falei há pouco, ele vai encerrar o processo de conhecimento e dar início ao processo de execução, que também poderá ter uma decisão transitada em julgado. Mas essa diferença fica para um próximo vídeo. Se sobre esse assunto restou alguma dúvida, você já sabe, deixa aí nos comentários que a gente vai responder cedo ou tarde. Um abraço, até o próximo vídeo.